Hoje é 23 de julho de 2026. Bem-vindos ao vídeo. Espero que estejam bem onde quer que estejam. Novos ataques do CENTCOM. Eles foram lançados ontem às 17h30 no horário do leste dos Estados Unidos. E se você olhar e ver o que está acontecendo, há uma destruição massiva no que parecem ser locais de armazenamento de drones do Guarda Revolucionária Islâmica, explosões enormes. E você vê os efeitos depois, parecendo uma explosão de fogos. Efeitos posteriores das redes de drones da Guarda Revolucionária Islâmica, redes subterrâneas com a Guarda Revolucionária Islâmica divulgando vídeos de propaganda e então essas mesmas redes de drones sendo completamente destruídas. Além disso, o A-10 Thunderbolt, imagine essa coisa de volta à luta, porque vamos falar sobre como seria uma invasão terrestre e qual seria a melhor aeronave para apoiar uma invasão terrestre. Essa invasão terrestre seria feita por tropas dos Estados Unidos. Seriam nações parceiras com o presidente Trump dizendo que há outras pessoas que fariam os combates em terra? Então, com todos esses novos ataques como este aqui, bolas de fogo enormes explodindo, atingindo quartéis generais da Guarda Revolucionária Islâmica, parece que há uma campanha contínua agora para destruir o comando e controle do Irã. E o que isso significa? Bem, quando o comando e controle se perdem, mesmo com locais na fronteira e ao longo da fronteira do Iraque sendo atingidos, a chance de membros radicais e líderes da Guarda Revolucionária tentarem fugir. E o governo dos Estados Unidos, em termos bem claros, está dizendo: não, algo grande está vindo para o Irã. O que poderia ser isso? Poderia ser uma invasão terrestre de fato? Bem, o A-10 Thunderbolt provavelmente estaria no topo da lista de todo comandante terrestre em toda a região. 82ª Divisão Aerotransportada Cento e 1ª Divisão Aerotransportada, essas unidades extremamente avançadas do Exército dos Estados Unidos. Um dos principais objetivos é entender a posição da Guarda Revolucionária Islâmica, prever seus próximos passos e atacá-los antes do lançamento de mísseis balísticos. Eles seriam os principais para atuar como conselheiros em caso de invasão terrestre. Uma grande capacidade envolve boinas verdes, SEALs da Marinha, Força Delta e outras equipes, que poderiam atuar como conselheiros para quem o presidente Trump estava se referindo. Mas o melhor conselheiro de todos vai ser o GAU-8 Avenger, aquela metralhadora rotativa, disparando projéteis de urânio empobrecido de 30 mm, varrendo uma linha de veículos da Guarda Revolucionária Islâmica da face da Terra a 3.900 tiros por minuto. O som do BRRT seria o último que as forças terrestres da Guarda Revolucionária Islâmica ouviriam. E agora, 11 noites após o início da campanha aérea mais prolongada desde a abertura, a Casa Branca está discutindo ativamente se chegou a hora de ouvir o som do A-10 sobre o solo iraniano, potencialmente protegendo uma invasão terrestre, com vários planos sendo relatados como já entregues ao presidente Trump. O Ministério das Relações Exteriores do Irã se pronunciou como de costume. Ismail Baghi disse a repórteres nesta semana que a liderança iraniana está, e cito, contando os minutos para receber uma invasão terrestre dos Estados Unidos. Bem, sinto dizer, provavelmente não seriam só, ou talvez nem fossem os Estados Unidos. Esse porta-voz do regime disse na TV Nacional que a Guarda Revolucionária Islâmica se prepara para uma guerra terrestre há décadas, e ele não está errado. Afirmou que o Irã introduziu um novo míssil no teatro de operações durante a noite e disse que os iranianos estão atacando com muita força e estão preparados para uma guerra terrestre. Então vamos trazer um especialista para falar sobre isso. Na verdade, vou chamar Mike Baker, do President's Daily Brief. Ele faz resumos diários em nível presidencial para todos nós. Então vamos trazê-lo para conversar sobre o potencial real de uma invasão terrestre e como isso pode ser. E vou colocar o link para o President's Daily Brief na descrição. Você sabe, nunca defendi uma invasão terrestre, mas a Guarda Revolucionária Islâmica precisa saber que todas as opções estão na mesa. E espero que nenhuma invasão terrestre precise acontecer. Eu sou um grande defensor de que isso não aconteça, mas acho que a ameaça de que possa acontecer, a ameaça crível de que possa acontecer, é importante. Quero dizer, aqui está o que eu penso, por mais que isso valha. A ilha de carga é fundamental, certo, para a receita do Irã. E se você conseguir pensar em uma maneira de eliminar isso, aí sim estamos falando do tipo de pressão que pode realmente acabar com esse regime, certo? E é complicado. Não quero simplificar demais porque há muitas variáveis envolvidas ali, certo? Se você impor as sanções econômicas mais severas, bloqueios e restrições ao regime, obviamente sim, eles vão transferir esse sofrimento para o povo porque eles não se importam com o povo iraniano. Já vimos isso várias vezes. Mas, sabe,
Podemos lembrar que no início deste ano, aqueles protestos começaram em parte por causa da economia, e em sua maioria por causa da economia. Antes de avançarmos, quero falar sobre estratégia de guerra, como as coisas nem sempre são o que parecem e por que é preciso se adaptar e ajustar em tempo real. E eu abordo histórias exatamente como essa no meu novo livro, está em mabook.com. Mas eu estava em uma missão de combate no Afeganistão, e o comandante das forças terrestres percebeu que estava acontecendo uma reunião entre insurgentes que estavam planejando um carro-bomba. Isso é, um carro-bomba que eles iam tentar usar para atacar um complexo conjunto. Então, trabalhando com o comandante das forças conjuntas, conversamos sobre fazer apenas uma pequena visita a essa reunião. E aqui está o que acabamos fazendo. Eles queriam que sobrevoássemos a reunião enquanto os insurgentes discutiam colocar os explosivos num veículo e dirigi-lo até uma base operacional avançada. Recebemos essa informação e tudo se conectou ali. A coordenação da inteligência humana, inteligência de sinais, sabendo exatamente onde esses insurgentes vão estar no momento exato. Eu conto exatamente essa história no meu livro, e nós chegamos com nossos F-15Es e vou deixar a história principal para o livro. Na guerra, às vezes é preciso agir sem que tudo seja divulgado ou percebido de imediato. E é exatamente isso que você precisa fazer quando se trata da sua vida pessoal e profissional, e para ter sucesso em qualquer coisa que você esteja fazendo. Então acesse mabook.com porque eu incluo histórias exatamente como essa do meu tempo em combate, até algumas histórias dos meus voos nos Thunderbirds, que eu acho que você vai gostar muito. Então, quando você acessar mabook.com, você pode adquirir uma cópia autografada ou não autografada, mas as cópias autografadas são em quantidade limitada. Então vá lá agora mesmo se quiser garantir uma cópia autografada, porque quando acabar, acabou. É no mabook.com. Muito obrigado pelo apoio com o livro, pessoal. Acho que vocês vão gostar muito. E foi isso que motivou as pessoas a saírem, porque elas finalmente tinham chegado ao limite. Mas então elas foram massacradas aos milhares. Isso dificulta pensar. Por que não voltam para as ruas? Eles sabem o motivo, certo? Por quê? Eles não têm as armas que a Guarda Revolucionária tem, mas acho que de uma forma meio enrolada de dizer, acredito que os pontos de pressão aqui, na realidade, são mais econômicos do que baseados em munição, certo? Quero dizer, acho que você tem que fazer tudo. É meio que uma abordagem de tudo ao mesmo tempo. Mas você tem que tirar cada centavo dessa fonte de receita que vai para o regime. Novamente percebo que é complicado, pois pode causar uma crise humanitária para o povo do Irã. E você está exigindo muito deles. Mas eu acho que, se for estritamente um conflito militar, e se não estivermos fazendo tudo o possível para apertar aquela economia e sufocá-la, então eu acho que o regime iraniano, a liderança, meio que apostou tudo e decidiu que isso é uma questão existencial para eles. E eles não vão recuar. Então, eu acho que me preocupo com tropas em solo, porque não é preciso muito para esse regime criar muitos problemas. Mas vamos falar sobre a sequência de eventos que nos trouxe até aqui, porque a infraestrutura agora em pelo menos 10 cidades iranianas, incluindo Teherã, Tabriz, Bushehr, Bandar Abbas, Chabahar e Mashhad. Trump postou no Truth Social uma declaração que mudou toda a estrutura de alvos para esta guerra. Ele postou isso ontem. Ele disse que, a partir de agora, toda vez que a República Islâmica do Irã atirar em um navio no Estreito de Hormuz, seja com míssil, foguete, drone ou qualquer outro dispositivo ou arma, os Estados Unidos vão bombardear e destruir uma ponte ou usina de energia. Uau! Isso é olho por olho, dente por dente, se é que já ouvi algo assim. Mas, neste momento, parece que o presidente Trump também contou aos repórteres sobre Pickaxe Mountain. Ele disse, vamos atacar essa área em breve e com muita força. Simultaneamente, o Washington Post informou que o Pentágono prepara planos para semanas de operações terrestres. É o que dizem. Pelo menos os planos estão sendo apresentados. Quando essas agências afirmam que isso vai acontecer, não temos certeza, mas os planos estão sendo apresentados. O que eles podem incluir? Forças de operações especiais, ataques, incursões de infantaria, assaltos anfíbios, invasões de pequena escala, tudo está sendo considerado pelo presidente Trump, como já vimos. Até mesmo pessoas defendendo a tomada da ilha Karg. Então, algum tipo de posse de território iraniano pode ser um fator em negociações futuras. Isso pode ser algo que esta administração deseja. Mas, enquanto isso, houve uma transferência digna com o presidente Trump em pé na pista, saudando 4 caixões cobertos com a bandeira. Primeiro-tenente Tyler James Feehan,
25 anos de Ewa Beach, Havaí. Soldado Isabela Gonzalez, 19 anos de Carrollton, Texas. Sargento Angel Ramar Hamassad, 28 anos de Ozone Park, Nova York, e Sargento Michael Emmanuel Swinton, 30 anos de Fayetteville, Carolina do Norte. Trump deixou uma mensagem muito simples para as famílias. Ele disse: "Nós amamos vocês, nós amamos seu filho. Obviamente, há um grande custo na guerra, e esses verdadeiros heróis responderam ao chamado. Eles correram para o perigo e jamais serão esquecidos." Mas agora deixe-me te contar como provavelmente seria uma operação terrestre no Irã em termos de plataformas, porque o A-10, o Drone Fury, o Aish, esses drones avançados, até mesmo a Anduril lançando o Thunder. Agora, será que o Thunder poderia fazer parceria com o A-10? Quero dizer, quando olhamos o vídeo do Thunder, vemos ele indo à frente do Apache. Bem, aqui está algo para se pensar. Basta substituir aquele Apache por A-10 e você coloca o sistema Thunder, aqueles drones que podem liberar seus próprios mini-drones. Agora você pode proteger o A-10 de qualquer ameaça que se aproxime ou tente atingi-lo. Antes de falarmos sobre o que o A-10 faria, quero perguntar rapidamente ao Mike Baker sobre as chances dessa invasão terrestre acontecer. Sabe, e se de repente 100 mil revólveres calibre 38 aparecessem pelo país em locais dispersos? Você acha que o povo livre do Irã teria capacidade de se levantar se tivesse algum tipo de armamento como esse? Gostei da sua escolha do revólver calibre 38. É como se fosse o mais simples. O mais simples de carregar. Fácil de carregar, dispensa muito treino. Não, é verdade. Quer dizer, sabe, olha, nós fizemos isso durante a Segunda Guerra Mundial, Com a resistência francesa. sabe? Nós realmente projetamos armas que eram, sabe, o mais simples possível. E então entregamos para a resistência francesa. Sabe, eles falaram sobre o potencial curdo, a insurgência curda. E houve várias escaramuças interessantes ao longo da fronteira entre Irã e Iraque naquela região. Mas você não está falando de um grande grupo ali. E você também está falando dos curdos, tem que lembrar, eu acho que eles têm uma relação complicada, marcada por profundo ressentimento com os Estados Unidos, porque, na cabeça deles, nós os decepcionamos e realmente os decepcionamos ao longo dos anos. Então essa é uma relação complicada. Mas olha, seja como for, isso acontece. E você ouve isso, precisamos armar os cidadãos iranianos para que eles tenham algo parecido com igualdade de condições com a Guarda Revolucionária, a milícia Basij e os outros. Então é ótimo ouvir o Mike sobre isso. Mas agora vamos falar sobre o que aconteceria com os próprios combates. Então, com o A-10 entrando, qual seria o principal objetivo disso? Bem, o grande objetivo seria operar com os JATCs, controladores conjuntos de ataque terminal. Esses são os caras em terra que vão passar informações para o piloto do A-10, garantindo que ele saiba onde está o inimigo e onde estão as forças amigas. Ao chegar a uma situação de tropas em contato com o inimigo, como aprendi no Afeganistão, primeiro é preciso identificar onde estão as forças amigas. Você se certifica de saber onde eles estão e depois descobre o que eles estão mirando. E é meio irônico também quando você olha para essa imagem desses tubos explodindo. Eles parecem tubos de morteiro. Já mirei em uma equipe iraniana no Afeganistão carregando tubos iguais a esses. É irônico ver isso. E isso também mostra até onde vão as forças por procuração do Irã. Mas o A-10 seria o contra-atacante perfeito para lidar com isso. Contra-atacante, acho que essa palavra existe. O A-10 provavelmente estaria na linha de frente. 2 motores elevados capazes de suportar impactos independentemente sem perder a aeronave, e sistemas de controle de voo triplamente redundantes, permitindo resistir a danos que destruiriam outras plataformas e ainda permanecer na área de operação. Vimos ele aguentar uma surra durante o resgate do ISO e depois devolver essa surra para o IRGC, e ainda assim os pilotos conseguiram voltar para o Golfo Pérsico e conseguiram se ejetar. É disso que essa máquina é capaz. Suportar tantos tiros de armas leves é impressionante. A capacidade dessa máquina é incrível. Não é só uma aeronave útil, mas o canivete suíço das aeronaves. E a missão do A-10 já dura décadas. Tem muita gente que diz que uma invasão terrestre é uma má ideia. Outros dizem que uma invasão terrestre é necessária. Mas tem uma coisa que eu sei. Você não consegue necessariamente vencer uma guerra completamente sem usar todos os aspectos das Forças Armadas. Isso significa fuzileiros navais, exército, força aérea, todo mundo trabalhando junto. E o A-10 é meio que a plataforma perfeita para atuar em conjunto caso uma invasão terrestre aconteça. E lembre-se, o A-10 também pode trabalhar junto com os CCAs. Ele consegue entrar em um link de dados, se comunicar com as diferentes aeronaves no teatro de operações e também pode carregar mísseis AIM-9X.
Aqui está uma vantagem interessante para vocês considerarem. Então, não só o sistema Thunder que mencionamos antes, mas pensem no Fury, o drone Anduril Fury trabalhando junto com o A-10, porque assim ele teria cobertura aérea de cima, e esse drone Anduril Fury poderia abater qualquer coisa que se aproximasse. Talvez o Irã fique um pouco ousado. Eles liberam um dos seus Su-20 e 4 ou outro deles, talvez eles tenham um F-14 escondido. Eu sei que há uma chance mínima deles tentarem fazer isso neste momento. Os pilotos de caça da região provavelmente fugiram do país se puderam, ou todos eles se tornaram operadores de drones. Mas se você tiver mísseis AIM-100 e 20 acima daqueles A-10S ou até mesmo AIM-120S, em parceria com F-15 SF-16, AIM-120S. Naquele drone Anduril Fury, já que vimos recentemente que ele agora pode lançar AIM-120s, você simplesmente tem uma capacidade enorme, mas o A-10, para mim, esse é o gatilho. É uma combinação que é vencedora e sempre deu apoio às forças terrestres. Se isso ocorrer, será provavelmente a aeronave mais requisitada por comandantes das forças terrestres na região, mesmo que sejam apenas forças de assessoria dos Estados Unidos para conter o Irã. Mas um ponto de honestidade: o Irã está enfraquecido, mas não desarmado. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos estima que o Irã possui aproximadamente 570 mil soldados na ativa e 350 mil reservistas. E eles contam com o apoio das diferentes táticas de guerra por procuração que vimos eles usarem nas últimas semanas. E tem mais uma coisa: eles são especialistas em IEDs. Eles adoram usar IEDs. Eles ensinaram os diversos insurgentes nefastos no Iraque e no Afeganistão a usar IEDs. Então, esse é o básico deles, o que mais usam, além dos manpads. Provavelmente por isso o porta-voz do Irã disse que recebem uma invasão terrestre de braços abertos, pois são todos dementes. Eles são todos gênios do mal quando se trata de IEDs. Por isso é fundamental ser tático caso algo ocorra, evitando operações terrestres como no Iraque e Afeganistão. Mas fazendo algo diferente, usando novas táticas, usando equipes específicas como um bisturi, capazes de entrar e agir sem empregar um grande contingente nosso. Tropas em solo e depois avançando para um sistema de treinamento, seja treinando o povo livre do Irã, os curdos, outros rebeldes dentro do país, Israel contribuindo para a luta, muitas opções diferentes além de apenas ter forças dos Estados Unidos em solo. E então pense em Ilha Karg, A-10s sobrevoando a Ilha Karg abatendo drones. Seria necessário tecnologia anti-drone para evitar que o Irã bombardeasse o local com drones, mas essa tecnologia já existe. A-10S Apaches, formando uma espécie de rede de proteção aérea ao redor da ilha, seriam uma necessidade se qualquer invasão da Ilha Karg acontecer. Vocês citaram a análise estratégica de xadrez 4D, amigos. Portanto, a discussão sobre invasão terrestre não envolve ocupar o Irã. Nunca foi, ao meu ver. Uma invasão terrestre em larga escala de um país com 86 milhões de pessoas e 920 mil militares exigiria mais de 100 mil soldados. Meses de preparação, cadeias logísticas que um exército talvez não queira sustentar enquanto impõe o bloqueio ao Irã. Atacar pontos estratégicos e deixar algumas cidades caírem para que o povo livre do Irã cresça e se levante por si só é algo bem diferente. Quero saber o que acham, comentem abaixo. Adoraria ouvir suas opiniões. Me sigam no X e no Instagram. Acessem mabbook.com para ver meu novo livro e confiram o PDB, o President's Daily Brief com Mike Baker. O link está na descrição. Foi ótimo conversar com o Mike. Temos um podcast completo no canal dele e no meu. Obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo. Aqui é o Ryan, ou Max Afterburner. Encerrando.